convidar o senhor Leonel dos Santos, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, para fazer uso da palavra, se quiser, a tribuna está autorizada. Bom dia a todos. Meu nome é Leonel, sou conselheiro municipal, representante da área geográfica norte, né? E hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu vejo muito importante esse evento de publicidade, mostrar as contas do município, senhor secretário. O senhor é pioneiro nisso, e não só como a saúde, mas eu vejo com os demais órgãos da gestão, faça essa prestação de conta. Inclusive, o legislativo, né? Era interessante a gente saber, 30 milhões que o senhor presidente esse ano no legislativo, então a gente saber dessas contas, desses recursos, como que está sendo aplicado, como que vai ser aplicado, como vai ser utilizado esse recurso. E, senhor secretário, é muito importante isso, a saúde está se profissionalizando e não cabe mais a gestão pública, os servidores públicos serem artífices. Então, tem que ser aquilo que nós pagamos, que nós recolhemos de impostos, tem que ser mais... o serviço tem que ser igualitário a isso. E, como presidente do Conselho, eu vejo algumas situações que impactam e vão impactar, principalmente no Conselho, na saúde, na Secretaria e aqui no Legislativo. A questão do acidente de trânsito. Nós conversamos algumas vezes. Eu estimo que o ano passado o município gastou algo em torno de 5 milhões de reais só com acidente de trânsito. E isso tem que ver a questão que envolve mais órgãos, não só a saúde, mas também o legislativo, e tem que ver com o judiciário essa situação. E outra questão que também envolve o Conselho, envolve a gestão e o legislativo, a questão do orçamento. O orçamento não pode ser mais uma peça meramente de ficção. E principalmente que nós estamos aí com juros nas alturas, com o desemprego em alta e a inflação em alta, eu estimo que esse ano o senhor vai ter que cortar algo em torno de 30 milhões só no recurso federal. Porque ele não vai chegar nos 90 milhões estimados. Não, acho que não atinge 60 milhões. E a terceira e última questão dessas gratificações. O Conselho várias vezes sinalizou o gasto com indenizações. E isso vai impactar tanto no Conselho como aqui no Legislativo, porque isso aqui vai ter que aprovar a alteração do decreto. E esse decreto vai impactar, e muito, dos dois lados, porque quem está com o salário, com a gratificação alta, não vai querer perder. E quem que está com as gratificações baixas, vai querer aumentar. E nós temos que ver o seguinte, o Conselho já sinalizou, as últimas prestações de conta, que a folha de pagamento está em 70%. Então, para encaixar isso aí, vai ser meio delicado. E a questão dos plantões, senhor secretário, uma pessoa fazer 30 plantões no mês, isso significa que de cada 5 dias ele foi um dia em casa. Então, ele está colocando em risco a vida dele e a vida do próximo. Então, algo que, isso aí, essa alteração desse decreto vai ser meio complicado, tanto para a gestão, tanto para o Conselho, e principalmente aqui para o Legislativo, os senhores que vão aprovar esse decreto. Então, haverá pressão de todos os lados, e quero ver para encaixar isso aí na folha de pagamento. Muito obrigado, senhores. Concedo a palavra ao doutor Arthur de Pardo, defensor público estadual. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Câmara. Agradecer também que não pude estar aqui no dia da sessão solene de homenagem ao dia da Defensoria, a remissão que alguns fizeram aí ao nosso trabalho da Defensoria nessa área coletiva e da saúde. E agradecer a todos os presentes e dizer que estamos aqui cumprindo nosso papel
que a própria lei nos determina de participarmos de audiências públicas que estão relacionadas com as nossas atribuições. Eu atualmente coordeno o Núcleo de Defesa da Saúde, então, portanto, aqui em Palmas, salvo nas questões que envolvem a infância e a juventude, que é a atribuição e a competência da Justiça da Infância, eu estou diretamente atendendo a população palmense que muitas vezes não encontra no serviço aquilo que ela precisa, ou que às vezes também não está munida da informação adequada. A gente também tem muito essa demanda. Às vezes a pessoa não encontra o serviço, não porque o serviço não existe, mas porque ela não acessa em virtude de, às vezes, até falta de conhecimento, em razão da sua vulnerabilidade, que muitas vezes é o mote de atuação da Defensoria, que são as pessoas mais carentes, as pessoas que muitas vezes precisam de informação antes de acessar a saúde. Mas eu fiz algumas considerações aqui. Eu vou começar do fim para o começo. Na questão do plantão, Luiz, eu queria só, a título de participação mesmo aqui, e por conta também das colocações do vereador Milton Neres, que foram sobre essas questões, eu acho que a grande discussão é que nós temos um cenário no Tocantins onde algumas especialidades faltam. A gente não tem profissional especialista em todas as áreas, então esse é um fator que também é preponderante na hora de definir plantão, que eu entendo que seria inviável estabelecer uma regra igualitária para todas as especialidades, porque a gente nunca vai conseguir chegar numa situação dessa, numa situação equânime em todas as especialidades, até porque as demandas também não são equânimes, né? Algumas demandas são maiores do que as outras. E, assim, na hora de discutir isso, ter muito cuidado para a gente não cair naquilo que o Estado vem passando hoje, essa dificuldade com a questão dos plantões. O grande foco disso, eu acredito, é entender e saber se o profissional tem ou não carga horária que ele suporte uma quantidade excessiva de plantões. Por exemplo, no Estado, existia profissionais que tinham carga horária de 40 horas e ainda fizeram 22 plantões de 24. Além de ser humanamente impossível, e o vereador Negreiros tocou no assunto da questão da família, é impossível objetivamente, em razão do tempo. Nem se o sujeito tirar plantão e trabalhar as 40 horas dele todo dia, sem dormir, ele não consegue chegar em algumas situações que a auditoria pegou no Estado, né? E, então, outras situações que ocorrem também, que ocorriam muito no Estado, se existir algum médico aqui, até na linha da ortopedia, pode me confirmar. Muitas vezes o plantão é pago cheio, então, vamos supor, no HGP o médico recebia o plantão extra para ficar 24 horas no plantão. Só que quebravam a autoclave, não tinha leite de UTI de retaguarda, ou faltava um material, ele passava o dia inteiro no plantão extra, sem o procedimento, sem realizar procedimentos cirúrgicos, mas recebia pelo plantão. Existiam outras situações que os senhores devem estar atentos quando forem avaliar qualquer legislação ou decreto que o município for instituir a respeito de plantão. Alguns profissionais, na gestão de 2000 se não me engano, é 2013 que a auditoria identificou lá, recebiam, por exemplo, o médico combinava de operar em Miracema e a administração combinava de pagar 2 plantão extra para ele, porque ele ia operar não sei quantos pacientes. Então, o que fizeram com o plantão extra, como se fosse uma produtividade, pagaram ele como se fosse uma produtividade. Tudo isso é ilegal, né? Então, toda essa ilegalidade que está sendo discutida, e teve discussão judicial agora, inclusive, ela se deu muito em razão dos desvios
e não propriamente de saber se a natureza jurídica da verba é remuneratória ou se a natureza jurídica da verba é indenizatória. O fato é que propuseram uma nova medida, essa gestão chegou aí na canetada, querendo dar canetada, e política pública não faz com canetada. Por isso que eu acredito que seria importante realmente um planejamento, a Câmara acompanhar, para que quando for aprovar alguma coisa, a gente não vai ter mais plantão esse, então o que vai ter? Porque o que está acontecendo nos hospitais, os senhores estão sabendo disso, porque devem bater a porta dos senhores aqui também, é que os hospitais do interior que operavam, por exemplo, ortopedia, pararam, os médicos não têm carga horária e não vão trabalhar de graça. E qual é a saída? A saída é o paciente pagando a conta. Na fila, a fila aumenta, não consegue operar, e a gente judicializando a saúde, num ato realmente que a gente tem que trabalhar para acabar com ele, mas a gestão não, como a gestão não faz, a judicialização não acaba, né? Então, eu acredito que pensar na gestão para que a medida adotada não tenha reflexo para o usuário é a melhor saída. Acabar com o plantão, porque remuneração, teto remuneratório, nós temos uma série de direitos sociais, inclusive o direito fundamental à saúde, que está muito acima de qualquer questão remuneratória, né? Quer dizer, a decisão do magistrado aqui foi, ele entendeu que havia confisco no trabalho do profissional, ou seja, o profissional trabalhou, tirou o plantão, trabalhou e o Estado cortou. Bom, como é que está meu tempo? Pode concluir, doutor, pode concluir. Posso? Eu falei só de um tema. É que da outra vez me deram tanto tempo aqui que agora eu me acostumei mal. Nós vamos conceder mais para o senhor. Vamos dobrar o tempo do senhor, doutor. É muito interessante. Pode, vamos dobrar o tempo. Bom, enfim, essa questão do plantão, então, acredito que seria bem interessante um planejamento enfim. Uma outra questão que foi colocada aqui, sobre a questão do álcool e droga, realmente, o Luiz sabe, a gente tem se empenhado muito em buscar uma solução para essa questão. Infelizmente, trata-se de uma política intersetorial, realmente, que depende de todos os órgãos, porém, o município de Palmas, e eu reitero o que foi falado na última audiência, se comprometeu e aderiu ao plano CRAC É Possível Vencer. E desde a adesão, no início da gestão do prefeito Amasta, os recursos destinados para essa finalidade foram pífios, ou não sei nem se existem. Os planejamentos, e é uma discussão que a gente vai lidar no dia 1º, lá na Defensoria, nessa audiência que nós vamos ter lá, é mais ou menos, as respostas, eu vejo mais ou menos da mesma forma. O Estado tem um discurso de que a política existe, se oficia para lá, vem. Norma tal, sujeito tem que procurar, o CAPES e tal. Aí a gente conversa com o município, não, o CAPES funciona. Não, a gente sabe que os profissionais do CAPES trabalham, que o CAPES funciona, mas para atender a demanda que nós temos no município, é a mesma coisa que não ter. E a política é desenhada numa série de fatores, por exemplo, nós temos a casa de acolhida, unidade de acolhimento, consultório de rua, CAPES AD3, nós só temos o CAPES AD3, funcionando aí com uma equipe que também, para a nossa demanda do que chega na Defensoria, é uma equipe insuficiente, ou seja, então, a questão não houve investimento, por parte do município também. Algumas adoções de algumas medidas não dependem do Estado, na nossa opinião. O município já aderiu e quem executa é o município, porque está dentro da RAPS, aquela, né, a rede, que algumas atribuições é do município, mas isso, eu acredito que a gente deve construir alguma coisa, sim, Luiz, nessa reunião da Defensoria, talvez um termo de ajuste para frente. A questão é que a gente sempre questiona, e eu também gostaria de suplicar aqui aos senhores vereadores, quando forem aprovar o orçamento, observe essa questão, porque a droga está matando muita gente, entendeu? A droga está destruindo família, e nós temos, por exemplo, pessoas que são usuárias de crack, diariamente, aí, semanalmente, um morre atropelado, um morre de crise, um mata, ou agride a mãe, ou mata alguém, volta para a cadeia, o sujeito sai da cadeia. A gente, às vezes, na Defensoria, a gente faz um pedido
para o sujeito que é viciado mesmo, que tem uma documentação comprovada, ele já sair da cadeia para algum lugar onde ele possa ser tratado e acolhido, pelo menos, que muitas vezes sai da cadeia, o sujeito volta para a rua, passa 2 dias ele vai preso de novo. E quer dizer, essa pessoa é que assola, muitas vezes, até a casa do cidadão de bem. O cidadão viciado, ele está querendo um dinheiro, ele está querendo alguma coisa para trocar numa pedra, ele vai pular dentro da sua casa, daqui a pouco ele mata seu filho. Né? Enfim, é um problema crônico. A gente envolveu agora na discussão as secretarias de segurança pública do Estado, todas as secretarias que têm algum envolvimento, relacionamento com a droga, e eu acho que isso é muito importante que a gente tenha em mente para poder avançar em outras questões também, até de prevenção, né? Porque se o sujeito tiver acompanhamento, talvez o município tenha menos demandas em outras áreas. Uma outra questão que eu gostaria de indagar aqui para o Luiz é a questão, por exemplo, da insulina, das fitas, que ele falou bastante. Me parece que existe o recurso, né? E eu queria observar o seguinte, se o município tem acompanhado ou não a linha de implementação de novas tecnologias. Porque, por exemplo, a Constituição é clara quando ela fala de saúde, e o Supremo já pacificou o entendimento de que saúde não tem limite mesmo. É o que der para fazer, né, de acordo com o orçamento, mas a gente tem que sempre procurar a incorporação de novas tecnologias. Se o município tem feito isso, por exemplo, demandas que chegam ao município, como essas de insulina, de algumas fitas aí, ou outras que estão fora das listas de atribuição do município, qual é a postura do município? Porque quem tem atribuição e competência para incorporar a tecnologia é a União, mas o município, ele está levando isso à União? A demanda, o que nosso cidadão aqui está precisando que está fora? Qual é o pensamento da gestão nesse sentido, tendo em vista que a norma constitucional pede para a gente avançar e tentar novas tecnologias, né? Outro questionamento. A gente tem acompanhado as nomeações do concurso da saúde, o município tem feito as nomeações e tudo mais. E qual é a justificativa da manutenção de contratos temporários, ou até cargos em comissão na saúde? Porque os contratos temporários eles servem para suprir uma necessidade temporária, né, uma ausência temporária de um servidor efetivo, por exemplo. E por que eu sei que ainda existe? Porque eu tenho alguns casos lá que eu já devo ter até oficiado lá para você. Da questão da dívida do Estado, eu acho que eu fiquei satisfeito. O sistema de informação, a gente fez uma recomendação aquela vez para o município implementar um sistema de informação ao paciente. Então, o paciente, eu queria saber como anda isso. O paciente chega no postinho de saúde da Santa Bárbara, não é lá que ele vai ser atendido, ele tem que ser encaminhado, ele sai de lá com alguma coisa, com papel na mão, com informação, porque o que acontece? Muitas vezes ele vai lá para a defensoria, porque ele sai e não sabe para onde ir, ele não tem a informação para onde ir. E aí é onde começa a minha crítica quando se critica a judicialização. Porque judicialização só existe porque o cidadão não encontrou, como eu disse no início, ou ele não encontrou o serviço, ou ele não encontrou a informação. Porque senão ele não vai lá na defensoria ou lá no Ministério Público. Alguns até vão, porque estão lá, estão aposentados, e vão lá, e vão para a gente atender e ouvir uma orientação. Mas essa informação, me parece que na última audiência, eles falaram que estavam adquirindo um sistema, que o cidadão sairia de uma UPA, esse sistema. Tá, eu queria também indagar a questão do óculos. Eu confesso que é uma novidade para mim, assim, mas eu tive essa demanda agora, essa semana. Óculos a perder de vista, né? Isso. Mas não, essa questão do óculos, ô Luiz, eu não sei se há recurso, se isso até eu tenho dúvida com relação à competência, com relação à atribuição da saúde, nisso daí, mas também tem chegado essas demandas lá na defensoria. Só para finalizar, eu fiz algumas anotações aqui do relatório, que eu queria
perguntar. Acho que eu vou, agora a doutora Rose não veio, o doutor Fernando não veio, eu posso ocupar o tempo deles aqui. Não, uma coisa aqui que me chamou a atenção, Luiz, é sobre, no relatório, talvez você pode explicar algum técnico, esse convênio que foi assinado entre o Estado e o município sobre a questão do transporte, do trânsito, enfim, a responsabilidade do Estado e do município com relação aos óbitos que está tendo nas TOs aí, na página 31. É uma curiosidade, só porque me parece que não está sendo executado aí o convênio. Uma outra questão, Luiz, quando no relatório aborda mortalidade, mortes prematuras em razão de doenças crônicas, e isso me trouxe uma lembrança, não só dessas doenças aqui que foram colocadas no relatório, mas principalmente, por exemplo, as neoplasias aí, que o município não tem condição de realizar procedimentos ou não tem condição de fazer o tratamento. Qual é a referência? O município já tem a referência para onde encaminhar, nesses casos onde o município não tenha... 32. Aquela questão do convênio é na página 31. Por que ele não está em execução? É a indagação. E a próxima indagação é da página 32, mas que não tem muita relação com o que está aqui no relatório, não. É só saber, assim, aquele procedimento ou tratamento de doenças crônicas que o município não tem, qual é a referência? Ele vai para a regulação, vai para o TFD? Regulação, TFD. A responsabilidade é TFD dentro do Estado. Isso, é do Estado. Tá, então, e o município já tem está tudo referenciado certinho. Essa é a indagação. Aí depois você responde tudo junto, é melhor, né? E agora... na página 49, tem um outro dado, as dificuldades encontradas com relação à questão de apuração dos óbitos, né? Tem aqui uma dificuldade encontrada, e também me chamou a atenção, porque a gente tem um procedimento lá em desfavor do Estado pelo IML, que o IML está precisando de investimento, está precisando mudar aquilo ali, porque está difícil. Qual é a postura do município? O município não recebe a informação que ele tem que receber para poder promover essas investigações de óbito, enfim. E qual está sendo a postura do município com relação a essas recusas do IML? E uma outra questão e última é sobre o centro que o município está fazendo agora de reabilitação. Existe previsão de terceirização dos serviços de mão de obra para o centro de reabilitação? Existe alguma previsão? E qual será a destinação como chama, hoje onde trabalham os serviços de fisioterapia e reabilitação? Como que qual é a destinação daquele serviço? É só para esclarecer também. E é isso, assim, para ser bem objetivo, é isso. Com relação ao nosso papel pela Defensoria, as demandas continuam. Algumas questões de especialidades, como a cardiologia, já citada por ele, ainda continuam abertas assim, na Defensoria. A gente tem procurado trabalhar, mas aqui também é necessário a gente constar, como me perguntou o colega aqui, o Gelson, vereador,
As demandas judiciais em relação ao município, elas estão assim, eu diria que elas estão controladas, vamos dizer, porque o município tem cumprido as ordens judiciais, diferentemente do Estado, né? Não vou dizer que são todas de forma tempestiva, não, mas tem cumprido. Tempestiva, talvez. Mas vamos lá, mas o município tem cumprido as ordens judiciais, né, vamos dizer assim, e com relação à nossa atividade extrajudicial também, a nossa demanda tem diminuído na Defensoria Pública. Isso é um relato, a gente está sempre para poder cobrar aquilo que o cidadão precisa, que é o cidadão carente, mas também estamos aqui para poder dizer a realidade, tanto que nossa demanda, a gente fez uma análise do ano de 2014 para cá, ela caiu consideravelmente com relação ao município, isso na Defensoria, né? Então, são esses os relatos, as indagações, e depois estou à disposição também de todos para eventual questionamento. Muito obrigado. Mas os avanços, secretário Luiz, é perceptível, notório. Fiz essa pergunta ao doutor Arthur, porque é uma pessoa que está como vereador à Defensoria Pública também. O que ele faz seria o nosso papel também aqui, de estar cobrando também as melhorias. E ele me falou o que exatamente ele explicou agora, que as demandas judiciárias, onde ele trabalha, diminuiu muito. Isso vindo dele, não significa, vereador Folha, que a saúde melhorou. E não está mil maravilha, mas que está melhor, que os avanços estão acontecendo. E eu fico muito contente em ouvir isso do próprio doutor Arthur, do que do próprio doutor Luiz, porque ele é o secretário, lógico, e eu acredito no trabalho dele, ele não está aqui para tapar o sol com a peneira, acredito na competência dele e dos profissionais que acompanham. Secretário, primeiro para parabenizar por esse trabalho aqui, jamais visto em Palmas, que é o pessoal que vai receber, talvez, esses micro-ônibus, que é de hemodiálise e de fisioterapia. Eu tenho uma irmã de 52 anos que é acamada em casa, e só sabe quem tem um familiar acamado, que necessita principalmente de hemodiálise, a dificuldade que é para se ter um transporte desse. Então, parabenizo, se isso realmente se realizar, é um avanço realmente que merece o aplauso do nosso povo tocantinense de Palmas. Outra pergunta, nem tanta pergunta, secretário, mas é até demanda. Alguns agentes de saúde me procurou, me perguntando se teria como, ou se já faz, vocês fazem reunião, secretário, com agentes de saúde, que é os que estão em porta, a diretoria buscando as informações deles, né? Mas pedindo mais um pouquinho de atenção, eu solicito do secretário mais um pouquinho, talvez, de atenção aos agentes de saúde. E a outra pergunta que eu quero fazer é na questão do famoso retorno de exame de saúde, que eu acredito que isso diminuiu bastante também na nossa gestão, que o paciente já morreu quando o retorno chega. Faz o exame de saúde, faz o exame, e quando chega, o paciente já está enterrado já há um dia já. Mas a pergunta é essa: como é que está sendo feito isso hoje, secretário? Essa questão. Foi reclamado para mim o seguinte: a pessoa faz a consulta, pede o exame, já está marcado o retorno. Só que o resultado do exame não chegou, e ele foi marcado com o médico retorno, e não chegou o exame. Então, ele perdeu a consulta e marcação por não ter chegado o exame. Como é que está isso hoje, secretário?
Eu venho aqui, inicialmente, é algo que já foi passado, estive, inclusive, no Ministério Público verificando isso. Peguei alguns acórdãos a respeito do assunto e, ao que me foi repassado, de todas essas informações, o gasto do dinheiro da saúde pública com picolé e outra coisa semelhante, o dinheiro não poderia, em hipótese alguma, ser utilizado para esse fim, no montante de mais de R$70 mil. Se não me falha a memória, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Foi o Diário Oficial do dia 14 de novembro de 2014 ainda. Montante de valores que haviam sido estimados inicialmente, R$ 24.500 para fornecimento de picolé, e também o valor de R$ 47 mil inicialmente previsto para o fornecimento de pipoca. A origem do recurso é do Fundo de Saúde e o mesmo aparentemente não poderia ser utilizado para esse fim. Mas vamos a outros questionamentos. O prédio, eu havia questionado o secretário anteriormente, disse que iam fazer um levantamento aqui, mas vou externar o questionamento que havia feito, sobre qual montante foi repassado aqui, um valor que me deixou dúvida ainda na apresentação. O montante real gasto pelo poder público na reforma do Centro de Fisioterapia da Ureni 3, porque aquele prédio era um galpão, foi construído, na realidade, em um galpão, toda a estrutura. Eu estive lá há algumas semanas e perguntei se poderia tirar algumas imagens do local. Eu perguntei para não haver, a pessoa não se sentir constrangida de ficar deixa, não deixa, e ela, na dúvida, entrou em contato com alguém da secretaria. E eu, tranquilamente, guardei meu aparelho celular e fiquei aguardando a resposta. A pessoa pediu para guardar mais um pouco, que ia ligar para uma terceira pessoa na secretaria para ver se autorizava ou não. Aí eu fiquei me perguntando, quero ver qual vai ser a resposta que vem de lá, né? Mas eu acho que não houve maior problema e me deixaram tirar as fotos. Mas o meu questionamento ali é como eu já havia apontado anteriormente. Um centro na região sul é necessário. A população tem sim que ser atendida. Tem que ter o centro na região sul, tem que manter na íntegra o centro da região central. E o centro da região sul não tem que ser apenas de fisioterapeutas. Me corrija se eu estiver equivocado, mas a normativa do sul é de equipe multidisciplinar. Não é apenas para determinada área. E o que está sendo feito na região sul é apenas para fisioterapeutas. Eu ainda venho me perguntar, o secretário executivo estava me informando a respeito da Fisiocorp, que tende a prestar esse serviço sobre os custos que são menores através da empresa conveniada, terceirizada nesse caso, credenciada. Só que se nós formos analisar sempre que via empresas credenciadas o serviço sai com menor custo ao município, então daqui a pouco nós vamos estar extinguindo todo e qualquer servidor público, porque no meio privado o credenciamento, estou pontuando o meu ponto de vista, porque via empresa credenciada, normalmente e aparentemente sai com custo menor. Talvez a alteração em alguns aspectos na gestão, que pode ser que não ocorra apenas de competência municipal, mas que é necessário também vir de Brasília para cá com repasses diferenciados, para sanar uma série de problemas nesse sentido. Em relação ao ônibus, secretário, que na teoria vai ser utilizado para levar as pessoas que têm dificuldade de locomoção para o Centro de Fisioterapia na região sul, vou finalizar, meu presidente. Eu me pergunto como é que vai ficar a gestão desse ônibus. Ou então vai lotar o ônibus para fazer o trajeto para a região sul, e eu não sei como é que vai atender essa quantidade de pessoas agendadas, todas do centro, no mesmo horário, na região sul, somente com fisioterapeutas. Ou então se vai utilizar um ônibus para transportar uma só pessoa da região central para a região sul para ser atendida. Então, a questão do ônibus, eu acho que digamos que é um tanto equivocado fazer uso desse ônibus para o transporte de pessoas por uma questão de logística, de custo, e que no fritar dos ovos no poder público em geral, isso costuma não dar certo. Em relação a 2 unidades da saúde, da Ureni 4, eu entrei em contato com
com o presidente da associação da Urini 4 para obter informações que a comunidade já havia me repassado. E ele me confirmou a situação de que a Unidade de Saúde da Família Novo Horizonte e a Alto Bonito, elas foram fechadas, se não me falha a memória, em novembro de 2014, para a reforma com a promessa de que estariam sendo entregues em fevereiro de 2015. Ofícios foram encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde para ter uma previsão de quando seriam entregues. Foi dada uma previsão, aparentemente, para o mês de maio, 30 de maio desse corrente ano, e ao que se encontra hoje, não vai ficar pronto. A não ser que lote de profissionais ali faça o mutirão e consiga sanar o problema. E é exatamente por isso, secretário, que eu já havia protocolado um projeto de lei, aqui na Câmara de Vereadores, onde se tornasse obrigatório, em toda e qualquer obra do município, colocasse o valor que seria gasto, a origem do recurso, o período para que finalizasse aquela obra, para que a comunidade tenha conhecimento de quando viria, de fato, a ser entregue. Porque o que normalmente ocorre são uma série de motivos, e a comunidade sempre fica à mercê de quando que nós teremos o serviço bem atendido. Porque, aparentemente, dessas unidades, uma funciona dentro da própria associação, ou no prédio da própria associação, e a outra funciona em uma igreja. Ou seja, não está tendendo a contento, porque o espaço físico não é apropriado para esse fim. Mas eu gostaria de finalizar, então, questionando sobre os técnicos em radiologia, que houve um concurso, cadastro de reserva, de apenas 3 vagas, sendo que a necessidade é muito maior, e eu creio que não vão ser chamados porque tem uma empresa credenciada que presta o serviço. Então, se a empresa credenciada presta o serviço, eu não vejo por que colocou um concurso com cadastro de reserva, já que não tem interesse de chamá-los. Obrigado. Tive a oportunidade, na prestação de contas do ano anterior, de dizer ao secretário Luiz que a gente tem visto com bons olhos o trabalho desse grupo que tem trabalhado na gestão no momento, entendendo que melhorias têm acontecido dentro da prestação de serviço à saúde do nosso município. Sabemos que os desafios são enormes, muitos pontos precisam ser melhorados. O secretário de Saúde, ele sempre tem enfatizado e reconhecido isso. Isso é uma virtude, secretário. Eu acho que a gente tem que sempre entender as dificuldades que temos para procurar buscá-las. Eu acho que isso tem refletido em toda a sua equipe. Dizer, secretário, que desafios na demanda reprimida, e eu estava aqui olhando, esses desafios a serem enfrentados ainda são grandes. E comparando exatamente também com a questão daqueles percentuais de não comparecimento às consultas agendadas, a gente nota que num ponto que é da própria oftalmologia, que é uma das maiores demandas reprimidas que se tem ainda aqui no município, ainda tanto com relação a consultas, como também com relação aos procedimentos de exames, esse caminho tem que ser encontrado para tentar aproveitar ao máximo essa disponibilidade dos agendamentos. A gente sabe que talvez até a própria demora no atendimento pode gerar esse ciclo vicioso aí de não comparecimento posterior. Mas dizer que um dado mostra exatamente a realidade do outro, né? Ou seja, lá a falta tem acontecido, mas a demanda reprimida, apesar de estar caindo com relação ao primeiro quadrimestre de 2014, ainda é alta na área de oftalmologia. E é um serviço que tem se buscado fazer de maneira terceirizada, como aqui a gente pôde ver. Dizer, secretário, que para nós fica, olhando ainda números apresentados, o secretário mostrou no relatório o número de obras que tem sido, investimentos em obras do município na saúde. E a gente olha, relembrando alguns números que foram discutidos na Câmara aqui recentemente, eu fiz questão de somar o que foi aplicado e nos apresentado aqui no relatório como projetos e obras 2014-2015. Ela dá uma carteira aí de investimentos
nos valores que foram apresentados aqui, contando a própria UPA Norte, que foi entregue, as unidades básicas de saúde que estão em execução ou em processo inicial aí de licitação, uma carteira de R$10.600.000. Isso é um investimento do município que foi apresentado aqui. Ora, os desafios na saúde são enormes. Você, como gestor na pasta, sabe, e a sociedade muitas vezes clama exatamente por essa aproximação da estrutura da saúde da população. R$10.600.000. A gente entende que um dos maiores demandas que tem a população é exatamente pela melhoria da qualidade de saúde. Isso é notório, né? E, no entanto, se nós compararmos esses valores aplicados aqui nessa gestão para esses 2 anos, de R$10.600.000, com outros contratos existentes no município, como trouxe os dados aqui, os números do vereador Luiz Campelo, né, a gente se sente preocupado. Dados apresentados aqui com gasto de locação de veículos e tendas na casa de R$96 milhões, quando em saúde, em obras, não estou falando do gasto em custeio, mas investimento em construção na ordem de R$10 milhões. Então fica para nós esse alerta, exatamente para a gestão, de que tem que balancear isso daí. Nossa saúde para a nossa população é prioridade. Muito obrigado. Porque a saúde municipal de Palmas tem que ser levada para todos os municípios do Tocantins e até acredito, para outros municípios de outro estado, como um exemplo de qualidade que vem aos poucos conquistando o seu espaço. É claro, e aí a sua humildade colocada aqui a esses pares, à sociedade como um todo, colocou-se o senhor, que o senhor não está satisfeito. Nós não estamos satisfeitos, o prefeito não está satisfeito, tenho certeza que a sua equipe valorosa não está satisfeita, porque todos querem fazer mais pela saúde. Mas, infelizmente, os instrumentos não são tantos, e os problemas são enormes. E nós precisamos fazer o enfrentamento e vamos ajudar o senhor a fazer. Seja para resolver a questão dos médicos, para resolver a questão dos timers, a questão dos auxiliares, nós precisamos encontrar caminhos que seja bom para todos e ter um pacto em que nós possamos melhorar a nossa saúde. Mas, doutor Luiz, eu queria aqui falar para o senhor que o senhor foi questionado em relação à obra do Alto Bonito, do Belo Horizonte, e o senhor trouxe nesse relatório uma inovação, porque o senhor trouxe fotos daquilo que está ocorrendo lá, e eu queria que o senhor, sim, entregasse o mais rápido possível, mas não comprometendo a qualidade que o senhor está determinando para os nossos empreendimentos. A exemplo do que era o posto de saúde, ali do Taquarussu Grande, inaugurado pelo primeiro prefeito dessa cidade, Fenelon, e o senhor transformou numa unidade de saúde da família, e hoje nós estamos orgulhosos de ter uma estrutura como aquela na zona rural. Faça a mesma coisa no Alto Bonito. Porque aqui a oposição querer pressionar o senhor é muito simples. Mas um homem que está há 15 meses apenas na frente da secretaria, e já hoje num relatório que está crescendo e melhorando a cada momento. Eu queria pedir o tempo da liderança, senhor presidente. Conceda a Vossa Excelência. Nós não podemos, senhor presidente, hoje chegar e apenas pressionar o secretário. Vossa Excelência está de parabéns com a sua equipe. Mas eu queria fazer aqui, senhor presidente, porque os números eu sei que são extraordinários, mas nós precisamos defender uma coisa que o cidadão precisa, ter como informação. Qual é o tempo, ao chegar na unidade de saúde da família, a terminar todos os procedimentos que tem que ter para que ele possa concluir o seu tratamento. Nós temos que chegar nessa fórmula. Eu sei que ela não é fácil, mas o senhor precisa, daqui para as próximas audiências, nos trazer já números ou informações para a gente construir isso em lei. Queria também pedir para o senhor que nós precisamos fazer com que as 64 unidades de saúde da família estejam completas, 64 equipes, falta 20 unidades de dentista. Nós precisamos resolver essa situação. Eu queria, o senhor já falou da gratificação, fico feliz pela forma que o senhor está conduzindo, e nós precisamos dar uma resposta para os funcionários o mais rápido possível. Queria colocar para o senhor da necessidade de descentralizar recurso
para que cada unidade tenha um dinheiro de suplemento de fundo para pagar suas pequenas despesas, pequenas coisas que ocorrem ali, para fortalecer e melhorar o trabalho, porque a secretaria às vezes não consegue a tempo e a hora resolver o problema de uma tomada, um problema simples. Como a questão de um telefone, que hoje todo mundo tem celular e às vezes eles precisam ligar para celular e eles estão usando dinheiro deles, eu já vi isso com vários gerentes. Eu queria fazer um pedido para o senhor. Nós precisamos resolver a questão dos pontos digital em todas as unidades, na secretaria, na prefeitura, para acabar de vez esse negócio, ou a dúvida se o funcionário trabalha ou não trabalha. Eu acho que com ponto, cada um com o seu dedinho lá, nós vamos acabar e eliminar essa desconfiança. A questão do Conselho de Saúde, já falei. A questão dos contratos, eu acho que Vossa Excelência hoje está de parabéns. 93% dos funcionários da saúde é funcionário efetivo. É impossível não ter um contrato. O cidadão que sai de licença maternidade, o cidadão que sai de interesse pessoal, como é que não contrata no lugar dele? Como é que chama concursado? Sempre vai haver contrato. E você tem apenas 203 contratos na secretaria. O senhor está fazendo o que ninguém fez até agora. Ninguém fez. E em 15 meses, o que o senhor está entregando de obra para essa cidade, e aí está calando na boca da oposição, que não sai dos gabinetes e vive metendo o dedo na cara de quem está trabalhando, o senhor está inaugurando obras importantes para essa cidade, e o senhor está de parabéns. Outra coisa que eu queria pedir para o senhor, agora esse é um pedido especial. Nós devíamos estar aqui cobrando, a própria oposição, meu secretário, que no dia 18 de julho de 2013, esta casa autorizou a prefeitura doar o prédio lá do Oreni 1 da Policlínica, a área do fundo, uma área de 8.000 metros quadrados construída, para que o Estado pudesse colocar ali um hospital para resolver o problema das cirurgias eletivas, que ninguém tem número, doutor Arthur. Quantas cirurgias eletivas o HGP faz por mês nessa cidade? Ninguém sabe. Nós precisamos, e o compromisso foi fazer. Vai fazer 2 anos agora, dia 17, e a oposição não cobra do Estado. Cadê o hospital? Está aqui, ó, inclusive com cláusula de devolver para o município o imóvel. Então o senhor agora precisa cobrar. Se o Estado não for fazer o hospital com 30 leitos como ele prometeu e com data definida, que a oposição precisa ajudar a cobrar também, o senhor vai entrar com pedido e reaver a área, porque nós temos que dar destinação para outras coisas para a população de Palmas. Já passei para a sua equipe e vou passar a cópia da lei que esta casa doou. Cadê os vereadores de oposição para questionar isso? Ela doou. E ninguém nunca fez e ninguém cobra. Mas para colocar o secretário na prensa aqui, todo mundo coloca. Outra coisa que eu queria pedir, secretário. Na educação tem 22 crianças portadoras de deficiência física que não têm cadeira de roda, nem de banho e nem a cadeira de roda. A lei, a portaria 1272, em 2013, incluiu isso como procedimento do SUS. Hoje o SUS banca a cadeira de roda, inclusive a elétrica. Tem 22 crianças, eu queria que o senhor pegasse a equipe do senhor, encaminhasse aqui, eu vou te encaminhar o relatório, não tem nomes para poder a gente não cometer uma falha com essas crianças, mas tem os números, o senhor ir em cada local que está, para ver se a gente consegue, através do SUS, comprar essas cadeiras de roda para essas crianças, e nós vamos dar a eles uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E eu vou passar para o senhor e queria te pedir isso, mas encarecidamente para a gente dar uma solução, porque nós vamos resolver. Tem pais que levam essas crianças na mão, leva para a escola na mão, não, e nós precisamos tentar resolver isso. E no mais, meu secretário, eu queria te parabenizar, o relatório ficou muito bom, inovou no relatório com fotos, com obras que estão acontecendo. O senhor conte com o nosso apoio, conte com o apoio da Câmara Municipal. Eu sei que nós vamos poder cobrar muitas outras coisas, mas eu aprendi uma coisa com o senhor na outra reunião. Eu estou indo lá para dentro da sua secretaria, converso com os seus diretores, vou para dentro das unidades e aos poucos nós estamos conseguindo resolver os problemas e fazer com que Palmas realmente possa ser a referência em saúde no estado do Tocantins e no norte, e que o senhor fique com Deus e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Pontuamos uma série de coisas e que muitas já foram faladas aqui por os colegas, então não compensa ser repetitivo. Mas eu gostaria de dizer da nossa preocupação em relação à questão de gratificações, em relação às questões de plantão e
Também em relação à questão do profissional psiquiatra, né? Contratos temporários, mas dizer o seguinte, também o colega Milton falou aqui sobre a questão de cadeiras de roda, né? Muito interessante, mas, doutor Luiz, a lei de acesso à informação é uma lei muito interessante, vereador Irã, e que nesta semana foi publicado no Brasil algumas informações e aconteceu algo em relação à cidade de Palmas. A nota foi 5, no que diz respeito ao município de Palmas, no contexto geral, não estou falando de saúde. E aqui a colega falou algo muito interessante. A gente gostaria de sugerir à Secretaria de Saúde e também os colegas aqui na Câmara, especialmente a diretoria, no sentido de que esta audiência pública acontecesse à noite ou num sábado e que tivesse a publicidade necessária para a população, porque nós estamos vendo que o acesso à informação é uma exigência legal no Brasil, principalmente das contas públicas, da gestão pública. E Vossa Excelência tem feito, durante esses 15 meses, como secretário, a gente tem observado que Vossa Excelência tem trazido aqui a esta casa números que a população nunca teve condições de conhecer, e agora está tendo essa oportunidade. Então, nós precisamos oportunizar isto à população de Palmas, realizarmos esta sessão em uma outra data, em um outro momento, com uma publicidade bem maior, para que Palmas saia dessa nota de 5 e melhore em relação à transparência, porque Vossa Excelência está procurando fazer isto. Eu estava observando, quando da outra audiência, alguns colegas criticando, né? E eu digo, não é possível voltar o outro secretário. Mas, na verdade, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, juntamente com a sua equipe, porque nós estamos vendo que os indicadores estão melhorando sobremaneira. E se isso está melhorando, é porque tem um preço a pagar, tem uma preocupação nesse contexto. Então, quero parabenizar a sua equipe, porque ela vem em sintonia, procurando melhorar, e os resultados estão acontecendo. Parabéns, doutor Luiz, e conta com a nossa colaboração naquilo que for possível. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já participei de audiência pública aqui, que só se falava em falta de remédio, falta de insumos, né? E hoje eu vejo que o tom da audiência pública ela já melhorou. Isso é um avanço. Hoje não se fala mais em Palmas por falta de remédio, falta de insumos. Nós falamos muito pela falta do raio-x quebrado. Então, nesses 15 meses que o senhor está à frente, você vem fazendo um belo trabalho à frente da nossa saúde. É lógico que os desafios são muitos. A cada momento que você melhora a saúde, você recebe mais demandas, né? Também quero parabenizar todos os profissionais de saúde pela forma acolhida que eles vêm recebendo, né, os nossos clientes, que é o paciente, o nosso cidadão palmense. E essa atitude deles, já se falava, um grande líder político no Brasil. Quando você chega um paciente ali à procura do serviço de saúde, se você recebe ele bem, o problema dele, 50%, né, já é solucionado ali, na hora, na porta do posto de saúde, na porta do UPA. E eu tenho algumas cobranças, mas poucas cobranças aqui, secretário, sobre a zona rural. A meu pedido, a minha solicitação, também daquela comunidade, o senhor nos ajudou num posto de saúde ali na Ponta da Serra. Então, nós temos vários postos de saúde na zona rural.
Eu tive a informação agora, não sei se isso é verdade, que o médico lá da Ponta da Serra ia deixar de atender por falta da estrutura ali. Eu queria que o senhor desse uma olhada nisso, porque essa comunidade ela fica a mais de 80 quilômetros daqui do nosso centro, da nossa cidade, né? Então, essa informação, não sei se ela é verídica, mas já veio assim, deu uma oportunidade hoje aqui de estar querendo pegar fazer esse questionamento e a resposta posterior e pedir ao senhor, e eu sei que isso vai ser possível, que não deixe faltar o médico ali, porque a população está sendo bem atendida ali, eles estão gostando do atendimento e está suprindo a necessidade deles. E eu estou vendo aqui também, só mais um pedido, mas está em projeto ainda, a reforma e ampliação ali do posto de saúde do setor Bela Vista, né? Eu queria que tirasse desse projeto e já começasse a construção, que é o bairro onde eu moro ali, e o povo realmente tem procurado muito e precisa dessa reforma. E o mais, só agradecer e continuar nesse rumo, no rumo de desenvolvimento da nossa cidade, rumo do desenvolvimento, e que essa saúde, cada dia, vem trazer um melhor atendimento para a nossa população. Muito obrigado. Deputados que formam algumas regiões, alguns estados do Nordeste, eles estão fazendo um estudo para que possa ampliar de 54% para 60% o investimento no pessoal em se tratando de educação e saúde. E mais forte é o trabalho deles no sentido da saúde. A justificativa, eu estava vendo aqui agora pela internet, é justamente essa, de construir as unidades, os aparelhos, e não ter condições de equipar e manter. Palma, nós estamos percebendo, secretário, que o senhor tem feito um esforço muito grande, e quando eu falo isso, eu quero me referir à UPA da região norte, esquecendo todas as outras que foram inauguradas agora, vendo Poetinha ali, lá do Taquaruçu Grande, em que o senhor conseguiu inaugurar a unidade de pronto atendimento daquela, com todos os equipamentos mais modernos possível, e com um quadro de pessoal que está dando para a gente, a pessoa chega lá, como o vereador Valdes falou, já fica feliz no atendimento na portaria, nos equipamentos, nos aparelhamentos, na obra em si, que tem, por excelência. Eu queria só fazer um pedido para o senhor faça um estudo, para se nós conseguimos botar profissionais para ficar nas academias ao ar livre, doutor Arthur. E o prefeito Carlos Amasta construiu várias na nossa capital. Em várias quadras tem academia. E a pessoa vai para lá, pratica o seu esporte ali, faz sua caminhada. Às vezes sem o acompanhamento do técnico ou do profissional. Vê se o senhor consegue colocar aí. Se for possível, queira conclamar os nobres pares, para que nós possamos, na formatação do orçamento desse ano de 2015 para 2016, nós possamos colocar no orçamento, para que o senhor possa contratar ou fazer concurso com os profissionais para poder estar dando assistência à população que usa as nossas academias. No mais, eu queria... No nosso município, que é a captura dos animais, onde as ONGs estão à frente, está defendendo, mas hoje eu me preocupo também, eu acho que é uma preocupação de todos. Vocês já viram a mortalidade de animais hoje atropelados dentro da nossa capital? É enorme. Nós não podemos capturar. Ou nós devemos fazer uma campanha, ou rever esse TAC, né? Temos a questão da leishmaniose. Sei que o combate está acontecendo, mas eu acho que nós temos que rever esse TAC, nós temos que fazer essa campanha para nós tirar os animais. Está difícil. Hoje nós entramos com requerimento nessa casa aqui para cercar todas as quadras de vôlei, os parquinhos, onde tem areia. Mas e aí? Ainda não foram cercadas todas, mas continua. A micose está atacando a comunidade. Mas existe o TAC, onde a prefeitura não tem mais o direito de capturar o animal. O animal só é capturado a partir do momento que ele faz um diagnóstico e ele seja positivo. Aí sim. Mas nós devemos que rever isso aí, e tenho certeza com o senhor, está aí o doutor Arthur também, esse TAC foi com a Procuradoria do município, com a Defensoria, né? E é uma preocupação nossa. E quero aqui, secretário, agradecer
a sua preocupação também com a saúde. Sabemos que cada dia que se faz um bom trabalho na saúde, aparece muitos mais. Temos as nossas deficiências, mas buscamos acertar. Mas quero agradecer ao senhor o trabalho que vem fazendo. Taquaraçu Grande está de parabéns com a unidade da saúde, que foi ali, como frisou o nosso vereador Milton Neres, o Folha, era uma preocupação da gestão e está entregue à população. Então, daqui para frente, nós devemos que fiscalizar mais e se empenhar mais para que nossa saúde chegue a cada cidadão como ela deve ser chegada. Um abraço e muito obrigado a todos. Essas minhas palavras, elogiando a melhoria evidente, concreta, dos relatórios que foram enviados pela Secretaria de Saúde. Está, assim, num nível muito superior de detalhamento em relação ao último relatório. Queria também elogiar a equipe de servidores da Secretaria da Saúde, porque sem eles o secretário não estaria sendo tão elogiado aqui nessa audiência. Eles são, de fato, os pilares da Secretaria. Eu ouvi atentamente toda a exposição e, claro, que tem várias demandas justas, seja de situação da oposição, com relação aos serviços que têm que ser dispensados pela Secretaria da Saúde. E sei que a equipe da Secretaria da Saúde tem feito um esforço muito grande. Agora, sobremaneira, me preocupou, no conjunto de situações de questionamentos da Secretaria de Saúde, a falta de definição de uma política de gestão de pessoal. Essa situação eu percebo, eu apropriei o convencimento, né, durante essa audiência, que é o X da questão da Secretaria de Saúde. Seja plantão, seja gratificação, isso, o secretário da Saúde ele não pode ficar sozinho nessa discussão. Ele tem que ter o decisivo apoio do secretário de Planejamento, tem que ter a oitiva da Câmara, porque, doutor Luiz, a gente está vendo, verificando, através de seus relatórios, das visitas que fazemos, que existe um direcionamento, um empenho muito grande em melhorar a qualidade da saúde em Palmas. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso, o maior insumo na prestação de serviço de saúde é o profissional, é o pessoal. Eu trabalho há 27 anos com gestão de pessoal e sei que, eu vejo pessoal aqui falando de concurso e tudo, eu sei que médico é artigo raro. Eu cansei de promover concursos públicos por todo o Estado, de todos os municípios do Estado, e tinha concursos que sequer haviam inscrições. Eu vejo o governo federal aí com o programa Mais Médico e é deficitário. Eu vejo o Estado de São Paulo, que é um outro país, é deficitário. Brasília, que tinha, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, um serviço de saúde pública exemplar para o mundo, não apenas para o país, hoje lá é um absurdo, é uma calamidade. E tenho visto o denodo, o esforço que Vossa Excelência tem no sentido de captar profissionais no mercado, que não existe. Eu tenho visto, eu já vi assim concretamente, por exemplo, Vossa Excelência se preocupar em capacitar médicos para especialidades que não têm disposição de mão de obra, exemplo de pediatria e outras especialidades. Então, assim, eu acho que a Câmara ela tem que fiscalizar, tem que cobrar, mas tem que auxiliar os secretários e os funcionários da saúde a melhorar a situação da qualificação do quadro, do estabelecimento de regras claras para a prestação de serviços dos profissionais, porque eu só queria sugerir com relação a contratos e concurso, que é assim, eu vi o defensor público reclamou de contratos, mas eu saio do gabinete dele lá cobrando as coisas, e vejo que é o seguinte, ele convoca, aí pelo Estatuto do Servidor, o cara tem 30 dias para tomar posse, mais 30 dias de prorrogação. De fato, os estatutos funcionais, o nosso, deles, em torno de 60 dias. E depois o cara desiste. Quando o cara olha aquele salarinho lá no PCCS, o médico ele vai e desiste, não toma posse. Só para concluir, presidente. Então, assim, eu tenho visto empenho do secretário da Saúde em convocar os servidores concursados e assim que ele convoca, ele extingue os contratos. Agora, eu acho que nesses 60 dias ele devia
convocar para que não falte o que é essencial para a população, que é médico no posto de saúde e nos postos de atendimento. Então, eu só queria elogiar o senhor e sua equipe e torcer para que melhore ainda mais os serviços prestados pela Secretaria e me colocar à disposição da Secretaria.